Em vez de falar de uma revolução enorme, eu falo de uma revolução que, à nossa pequena escala, foi enorme e que depois acabou por ser enorme globalmente. Eu tenho muita vergonha de muitos feitos dos portugueses, nomeadamente aqueles que nós hoje em dia falamos e designamos como os descobrimentos, mas tenho um orgulho, fomos o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. E nesse aspecto há uma pequena revolução, que é uma grande revolução. Durante muito tempo a morte não mudou nada em relação à morte. As pessoas chegavam aos 40 anos e já eram consideradas velhas. E até que começaram a haver avanços na medicina e que permitiram às pessoas ter uma maior esperança de vida. E isso foi uma coisa que mudou muito e foi há muito pouco tempo. Há cerca de 50 anos, a esperança média de vida em Portugal era de 67 anos e de 64,5 para os homens e para as mulheres era mais, portanto, média 67. E hoje em dia é de 81. Se olharmos para trás, 67 anos, há muitas pessoas que hoje em dia ainda estão a trabalhar aos 67 anos. E, portanto, estes mais 15 anos que houve deram espaço para uma coisa nova que parece que existe há tanto tempo, mas que na verdade não existe, que é a reforma. Que é uma nova realidade e para as pessoas chegar a mais velhos. Antes, lá está, as pessoas aos 60 já estavam para morrer. E 15 anos é quase o que eu vivi até agora. Portanto, na minha perspectiva, é imenso. Outra grande mudança que houve, que até não é assim tão recente, mas a sua normalização é uma coisa bastante recente, que é a cremação. Em Portugal, antigamente, havia até as carpideiras, que era um emprego dedicado, que eram só pessoas que iam para os funerais de pessoas que nem sequer conheciam chorar. Portanto, havia toda uma cultura muito pesada à volta da morte. As pessoas ficavam vestidas de luto durante semanas, meses, dependendo de quem é que morria. E a cremação simplificou o processo. E eu lembro-me até de ouvir um filme, chamava-se The Bucket List, e era com o Morgan Freeman, e que ele referia-se até à urna, ao sítio onde fica a pessoa cremada depois, onde as cinzas são guardadas, como lata. E é um filme muito bonito, eu recomendo verem. Mesmo a palavra lata simplifica muito o processo, banaliza, e eu acho que isso é uma coisa boa. Ainda há muita coisa para mudar, principalmente em relação a como é que é vista a morte, porque, lá está, apesar de haver estas melhorias na maneira como é tratado, por exemplo, o corpo, neste caso, ainda continua a haver, as cerimónias fúnebres cá em Portugal continuam a ser muito depressivas e a morte ainda continua a ser vista como uma coisa muito negativa. Nesse aspecto, temos como referência desse aspecto a melhorar, temos, por exemplo, muitos povos africanos que encaram a morte como uma coisa muito mais positiva e celebram de uma maneira muito mais positiva a morte. Celebram a vida da pessoa. Eu acho que o ser humano está sempre a tentar vencer a morte. E tem tentado vencer a morte através da cura do corpo. Eu tinha falado no aumento da esperança de vida e esse aumento da esperança de vida não trouxe só coisas boas, porque também começou a aparecer muito mais frequentemente as doenças que são a demência e o Alzheimer e outras doenças na parte mental, e que, com o envelhecimento das pessoas, tornaram-se uma das causas mais frequentes de morte. A imortalidade, na minha opinião, pode chegar de outra forma, que poderá ter a ver com a captação da memória, que nesta altura ainda é muito arcaica. Nós podemos captar a imagem de uma pessoa, podemos captar até uma espécie de uma maquete do que seria uma pessoa em inteligência artificial. E eu fico a pensar, como nos tempos medievais, uma pessoa que não podia pagar o retrato de alguém, portanto não podia pagar a um pintor para reproduzir alguém. Quando perdia uma pessoa querida, perdia também a imagem dessa pessoa. E a imagem ficava apenas na memória.
Eu não acho que isto de aceitar a morte é uma coisa que tem de ser necessariamente negativa, porque alguém pode dizer, aceitar a morte é banalizá-la. E sim, eu acho que banalizar a morte é uma coisa que é preciso, mas não é uma coisa negativa, porque banalizar a morte e aceitar que a morte é uma coisa que vem a todos é também valorizar a vida, porque saber que tem um fim, saber que vai haver um fim, vai nos fazer valorizar cada vez mais o que é que nós temos até lá. Depois, com a invenção da fotografia e do vídeo, essa memória foi ficando alicerçada com uma imagem real. E a revolução que eu gostaria de ver no futuro é a possibilidade de ultrapassar a morte através dessa preservação avançada da memória, que ainda não sei como é que será, mas que não pode passar pela preservação do corpo. O corpo é frágil e deteriora-se, mas há de haver uma maneira de preservar um retrato da pessoa com o qual possamos interagir. Se não aceitarmos que vamos morrer, temos de pensar que um dia as pessoas vão olhar para trás e vão pensar, se nós aproveitarmos a vida e se nós esforçarmos para aproveitar a vida, as pessoas vão olhar para trás e pensar, esta pessoa teve uma passagem neste mundo bonita, teve uma passagem neste mundo que foi significante. O não aceitar da morte tira isso.